Bom dia, meus irmãos. Que a doce e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? São 7h14. Está começando o seu programa Caminhando com Jesus. Estamos um pouquinho com nossa voz meio rouca, uma certa dificuldade em expressar alguma palavra, mas nós estamos aqui. Estamos aqui para fazer o melhor para Deus, para representar este trabalho que já há meses ele está no ar. Amém, irmãos? E nós não paramos. A nossa mensagem salvadora é esta: Cristo Jesus veio para salvar os pecadores. Amém? Livro 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 7. Vamos ler a palavra de Deus? E depois nós temos a oração forte, a oração pela fé. 2 Timóteo capítulo 4 e verso 7 diz assim a palavra de Deus. Vamos ler o 6. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, na qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Povo de Deus, povo querido, vamos falar um pouco desse texto, e pelo período da tarde, provavelmente nós devemos falar um pouquinho a mais. É uma palavra bastante grande, é um texto bastante forte, e nós vamos tentar fazer o possível, na escala de tempo, fazer esta informação chegar até vocês. Pois muito bem, vamos falar da vida do homem chamado Apóstolo Paulo, homem das missões modernas, homem que desvinculou a fé do povo judeu do judaísmo, o maior evangelista de todos os tempos, o maior teólogo de sua história e de sua época, homem que influenciou o mundo com seus escritos, com suas palavras, homem que teve a revelação divina com o próprio Senhor Jesus. Todos os apóstolos e discípulos do Senhor foram chamados pessoalmente por Jesus. Ali estava Pedro lavando as redes no barco onde havia pescado a noite inteira e não havia pegado nenhum peixe. Entra o Senhor Jesus ao barco e diz: lance o barco mais acima. E a Bíblia diz que, segundo a palavra do Senhor Jesus, Pedro lançou as redes e recebeu uma quantidade de peixe muito grande. Mas Paulo é um discípulo, um apóstolo, um evangelista diferente. Pois é aquele que sai de Jerusalém e vai para o caminho de Damasco, pede carta ao sumo sacerdote para prender o povo que serviu a Deus no passado. Pois nesse texto nós vemos que Paulo recebe uma revelação divina, tem um encontro com o próprio Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus fala com Paulo e diz: Saulo, por que tu me persegues? E imediatamente o homem chamado Saulo diz: Senhor, quem és? E ele diz: eu sou Jesus Nazareno. Então, irmãos queridos, nós começamos a entender que a vida do apóstolo Paulo foi um homem que não parou. Foi um homem que desceu para a cidade de Decápolis, pregou em Decápolis, pegou naquela região próxima, marítima de Jerusalém, pregou por todos os cantos onde se falasse do evangelho. Paulo foi aquele homem que aproveitou as oportunidades. A Bíblia diz que ele chega num determinado lugar e há um templo edificado para um Deus, e dizia Deus estranho.
Paulo chega lá e diz: o Deus que vocês cultuam é o mesmo Deus que eu cultuo. O nome dele é Jesus. E Paulo diz na sua palavra que ele pregou em tempo e fora de tempo. Ele não teve parada. O maior pregador de todas as épocas. E nós encontramos aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 4 e verso 6, aonde que Paulo fala. Paulo estava preso, provavelmente em Roma. A Bíblia diz que Paulo fala: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e meu tempo e minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Todo o evangelho que Paulo ensina, toda a palavra que Paulo prega, pois foi pelo intermédio do apóstolo Paulo que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, sobre os gentios. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega a um lugar e havia um grupo de irmãos efésios que ainda não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Pois é Paulo que pergunta a eles: vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? E eles dizem: não, não o recebemos e não o conhecemos. Então é Paulo que estende suas mãos e aquele povo recebe poder, recebe autoridade do Espírito Santo. Pois foi através de Paulo que os milagres mais sobrenaturais que a Bíblia fala eram levados lenços e aventais dos corpos das pessoas que estão enfermas, e a Bíblia diz: ao Paulo tocar com suas mãos, os enfermos milagrosamente eram curados. Então, nesta manhã, nós lemos um texto que não fala de cura, que não fala de milagre, mas fala de tristeza, fala de cumprimento, fala de até mesmo de despedida. Paulo se refere à igreja, se refere ao povo de Timóteo, explicando que o tempo dele sobre a terra, sobre o ministério que ele prega, está se findando, está se cumprindo. Um homem poderoso, um homem santo, um homem de Deus, um homem chamado pelo Senhor, um homem que tem compromisso com o Evangelho de Cristo. E ali Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, que sirva para nós todo esse exemplo, de nós sermos perseverantes, de nós lutarmos, de nós não enfraquecermos, de nós não se desviarmos dos nossos pensamentos, de nós ficarmos firmes na nossa fé, firme na nossa posição. Venha a luta que vier, venha o problema que vier no nosso dia a dia, nós tivemos uma escolha, nós fizemos uma escolha e não vamos voltar para trás, vamos ficar firme, vamos ficar olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É Ele o que vai nos abençoar, é Ele que vai nos ajudar, e nem por isso, pela luta que veio, ou pelo problema que veio no nosso dia a dia, que nós seremos pessoas tristes, pessoas preocupadas, pessoas desanimadas ou desorientadas. Olhemos nós para a palavra de Deus nesta manhã. Vamos combater o bom combate. Vamos correr a corrida que está nos proposta. E no versículo 8 diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto ama a sua vinda. Povo de Deus, nós estamos nesse mundo e o Senhor Deus nos promete que aquele que for fiel a Ele até o último dia, esse receberá a coroa da vida. Vamos permanecer, vamos orar, vamos lutar, vamos vencer. Nós sabemos que a vitória é nossa, mas nós temos provações como qualquer ser humano tem. Passamos por dificuldade como qualquer ser humano passa, mas sobre nós há uma palavra nesta manhã de vitória, há uma palavra de poder, há uma palavra de esperança. Nós não estamos nesta caminhada sozinhos. O Senhor, Ele está do nosso lado.
O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta manhã se apeguemos nós com esta palavra. Estamos na presença do Senhor, o anjo do Senhor está do nosso lado e nós somos vitoriosos, nós teremos a vitória. Logicamente, não vamos ficar com nossos braços cruzados, esperando como se algo viesse do nada. Não, vamos entrar na peleia, vamos entrar na luta, vamos entrar na batalha, vamos fazer força, vamos aplicar a nossa fé e saber que nós vamos ser vitoriosos, que nós somos vitoriosos por Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a irmã Celina Alves e todos os nossos irmãos de Santo Antônio do Sudoeste. É uma honra, é uma alegria tê-los conosco. Também a nossa irmã que está entrando ao vivo também, a nossa irmã Arcélia. Deus abençoe todo o nosso povo, nossos irmãos. Que seja um dia feliz e abençoado. Nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Deus abençoe o Flávio também que está conosco. Feche teus olhos. Vamos pedir a Deus. Vamos receber essa palavra que diz: combati o bom combate e completei a carreira e guardei a fé. Tenha fé em tua vida, tenha fé no seu dia a dia, tenha fé nas suas escolhas, tenha fé e esperança. A fé trabalha de um lado, a esperança trabalha junto. E quando nós temos a fé, nós temos a esperança, nós temos uma parte. E o Senhor Deus, quando nós estamos ali crendo, buscando, Ele nos dá a segunda parte que provém da sua vontade. Vamos orar ao Senhor Deus. Senhor Deus e poderoso Pai, nós vimos um texto sagrado maravilhoso nesta manhã. E pelo período da tarde nós estaremos aqui para pregar esta mesma palavra. Uma palavra, Senhor, que ela nos dá uma direção muito forte. O homem que trouxe o evangelho a todo o povo gentílico, o maior pregador de todos os tempos, o homem que ensinou o povo judeu a caminhar perante Deus. Eu falo de Paulo nesta manhã, eu falo de Paulo, aquele que recebeu a revelação divina direta do Senhor Jesus. Paulo está nos exortando, está nos ensinando que tudo que nós vier fazer, Senhor, estamos numa luta, estamos numa guerra constante, mas temos que permanecer com a fé, temos que permanecer crendo, temos que permanecer orando, porque a vitória é nossa. Pai, estenda as tuas mãos nesta manhã, neste dia, sobre a vida dos irmãos que estão orando conosco. Abençoe, Senhor. Dê a cada pessoa, meu Deus, essa fé viva, essa chama acesa no coração. A chama do Evangelho de Cristo, a chama de poder. Traga, meu Deus, sobre a vida de cada irmão, meu Pai. Traga, Senhor, um poder sobrenatural, uma unção forte e poderosa. Dê a eles, meu Deus, condições de fazer aquilo que eles precisam fazer. E aquilo, meu Deus, que eles não têm conseguido fazer, aquilo que eles não têm alcance, traga sobre a vida deles o impossível. Deus, toque nesta manhã na vida deste homem enfermo e doente. Queime a doença, a dor, a enfermidade. Destrua a doença das partes do corpo que elas estão alojadas. Na carne, no sangue, nos ossos, nos nervos, nos tecidos e na pele. Em nome de Jesus, que a doença saia, vá embora e nunca mais volte. Senhor, dê nesta manhã a teu povo a prosperidade. Dê condições de cada um trabalhar, de cada um produzir, de cada um ser abençoado e receber a porção da prosperidade que Deus dá a todo ser humano. Prospere a vida de cada um dos teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, confirme a tua bênção. Eu creio no teu poder. E eu creio, Senhor, que nesta hora teus anjos já estão em nosso meio para nos abençoar. Fica conosco, nos dê um dia de paz, um dia feliz, um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus,
Pela parte da tarde nós estaremos aqui, estaremos orando e pregando. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.